Sejam bem-vindas e bem-vindos, todas e todos, ao nosso documento de construção coletiva do curso de formação em Economia Solidária e Feminista. Esse curso, ele é um dos produtos de um projeto sobre economia solidária e feminista, que foi escrito, se não me engano, em 2008, pelo GT de Mulheres do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, em conjunto com a SPM, Secretaria de Políticas para Mulheres. Ele tem tomado mais forma desde o ano passado, mais especialmente esse ano, depois do primeiro encontro com as mobilizadoras estaduais. Esse projeto conta com 27 mobilizadoras estaduais, uma para cada estado, que são representantes de pelo menos outras 10 mulheres que ficaram no estado e que são as mulheres que vão fazer o curso em si. As mobilizadoras, elas têm o papel de fazer a ponte, né, entre as mulheres que ficaram no estado e todo o trabalho nacional que está sendo feito, e de ajudar a construir, de ajudar a mobilizar, de criar condições para que o curso seja efetivado em cada região, em cada estado, em cada local. Né, as turmas, a gente pediu no primeiro encontro, né, combinou no primeiro encontro que seriam quantas mulheres tivessem ligadas ao fórum, que quisessem fazer o curso, é aberto, desde que para cada 10 mulheres tivesse uma tutora também voluntária. Então, tem estados que estão mandando mais de uma turma, tem estados que estão mandando uma turma só, é aberto. Né? E quem quiser também pode se inscrever, é só conversar com a gente, e a gente encaminha para a mobilizadora do estado, né, junto com a tutora voluntária que for se colocar. E também tem o curso para tutoras também. E todos os trabalhos são voluntários. E, em complemento, a gente oferece certificado de trabalho ou do próprio curso em todas as funções, em todos os papéis que temos, né, de trabalho. Bem, voltando ao documento. Aqui, nesse documento, nesse primeiro item, né, introdução, fala um pouquinho do encontro, que nesse encontro com as 27 mobilizadoras, representantes das outras mulheres que ficaram no estado, elas trouxeram temas e subtemas que elas acham prioritários, que tem que ter na formação. Então, esses temas prioritários são os que estão abaixo nesse documento, que é o que a gente vai detalhar, né? E aqui alguns lembretes que, além dos temas que foram tirados com as representantes das mulheres, a partir da realidade, né, que elas percebem nos seus estados, também está sendo feita uma pesquisa com as próprias mulheres do estado que vão fazer o curso, mas essa pesquisa só vai chegar depois. A gente vai começar a construção agora. Antes dos temas que estão aqui nesse documento, tem um núcleo, a gente está separando um núcleo pré-básico, básico e de aprofundamento. O núcleo pré-básico, que tem a apresentação das mulheres, o que é o fórum e etc., ele não está nesse documento, mas você pode considerar que as mulheres já se conhecem, que elas já conhecem um pouco do fórum. E o que faltar de temas que vocês acharem que está faltando dentro dos que foram elencados aqui como prioridades para essas mulheres, a gente pode inserir dentro dos temas que já existem. Vocês vão ver que cada tema está dentro de uma tabela e toda tabela tem esse item 2B. Lá cabe tudo. Então, nada vai ficar de fora, né? Nenhum tema novo vai ficar de fora. É só a gente encaixar dentro dos que já existem. Aqui, metodologia de produção do curso. Aqui, na verdade, todos esses itens é importante ler com detalhes, perguntar o que não entendeu. Tá? Ali embaixo tem o local para dúvidas e sugestões e comentários gerais. Mas aqui eu estou dando só uma geral no que está escrito, né? Eu preciso que vocês leiam com detalhes cada um desses textinhos. Aqui na metodologia de produção do curso, a gente está falando que pretende usar aqui nessa construção os princípios da educação popular,
freiriana. Aqui a gente tem, em conjunto, né, com os princípios da economia solidária. Aqui a gente tem um livro que nos serve como referência. Ó, quando você clica no link, aparece aqui, aí você clica e vai para o link, certo? Aqui fala um pouquinho por que fazer essa construção de forma colaborativa. A ideia é que essa construção de alguma forma chegue lá nas 10 mulheres ou mais mulheres que ficaram nos estados que vão ser quem vai fazer o curso. A gente fala mais disso depois. Aqui fala por que usar a internet e tal. Quem pode sugerir, né? Aqui em participantes, a gente fala que todos e todas podem ajudar. Aqui é o link curto, né? Que dá para divulgar mais. Ele está aqui em cima também, ó. http://migre.me/rnp6q. Lembrando que só a letra P é maiúscula, todas as outras minúsculas. Pode divulgar esse link para as pessoas conhecidas que vocês acham que vão poder e querer colaborar. Aqui no quadrinho azul são itens assim mais diretos, né, em relação à construção, né? Ali esses outros 3 primeiros são mais de introdução do documento, esse quadrinho azul mais direcionando para a construção efetiva mesmo. Qual que é a proposta do documento? Apesar de ser um curso online, onde a gente vai trazer também atividades para serem feitas presencialmente, já que as mulheres não vão ter tanto acesso à internet assim. Mas mesmo assim, a gente quer abrir essa construção para mais gente, não só para quem sabe construir um curso online, para quem conhece as ferramentas online. A gente quer abrir para todo mundo que tem experiência como educador, educadora, né? Todo mundo que queira ou já trabalhe com a educação popular. Então, a proposta desse documento é que criemos oficinas, programações de oficinas presenciais. Então é para a gente imaginar que tudo que está sendo construído aqui vai ser oferecido presencialmente. Depois, um outro grupo aberto, né, como está escrito aqui, porque a gente também precisa de colaboração para esse papel e para todos os outros, né, lembrando que a gente pode oferecer certificado de trabalho, de curso. Então, outro grupo vai fazer a adaptação do que estiver escrito aqui, das oficinas presenciais escritas aqui nesse documento, para o curso online. Então, não precisa se preocupar com isso. Pense só que são sempre oficinas presenciais. E são sempre oficinas presenciais de 4 horas. Né? Duram 4 horas de trabalho ao todo. Lembrando que são mulheres que já se conhecem, então não precisa usar nenhum momento dessas 4 horas para apresentações, por exemplo, né? Então você tem mais tempo. Também não precisa, se não fizer parte específica do tema, também não precisa ter tempo para criar GTs de trabalho, como é comum, né, a gente criar dentro das oficinas, né, que usam a educação popular como ferramenta. GTs de trabalho, a não ser que vão ser utilizados esses GTs para o tema, aí sim, mas senão não precisa especificar tempo para isso, né? Então você já tem as 4 horas mais livres. Lembrar também que essas oficinas precisam ser pensadas para grupos de mulheres trabalhadoras da economia solidária, grupo de 10 mulheres que já se conhecem e que estarão presentes no mesmo espaço. Aí depois você lê aqui tudo com detalhes, tá? Eu vou falar só por cima. Lembrar também que nessa oficina você pode usar todos os recursos que são comuns a oficinas, né, presenciais. Você pode usar slides, músicas, danças, poemas, leituras, tarjetas coloridas, discussões, contação de histórias, contação de experiências, cochichos, trabalhos em grupo, danças, etc. Né? Você pode sugerir o que você quiser que aconteça nessa oficina de 4 horas presencial, na ordem que cada coisa acontece. Lembrando que você pode imaginar que você tem todos os recursos possíveis, desses e outros que você imaginar, tá bom? Depois a gente faz essa adaptação. São 4 horas.
né? Aqui só um cuidado com textos, porque se você passar um texto para leitura, ele vai ter que ser lido durante as 4 horas. Então pensa o tempo que vai ter para leitura. Vai ser quantos minutos para ler esse texto? 20 minutos? Dá tempo de ler em 20 minutos? Ou não, vai ter que ser mais. Tem que contar o tempo de leitura também. O tempo para tudo que for preciso. E sempre que tiver alguma leitura, alguma música, algum poema, qualquer arquivo que necessite, você precisa anexar aqui. Depois você vai ver lá embaixo o lugar, que é no item 2B, você precisa colocar o link para a gente encontrar esse arquivo, tá bom? E que se nas 4 horas não couber algo que você ache super importante, que as pessoas conheçam, por exemplo, um livro de 300 páginas. Você não vai trabalhar esse livro na oficina, nem parte dele, mas você queria sugerir. Então tem lá um espaço de comentários que você pode sugerir também. Né, o que passar das 4 horas ficaria como se fosse um dever de casa, não obrigatório. Outro item importante é que essa oficina precisa contar com um produto criativo, né? Ao final da oficina a gente precisa ter um produto dessa oficina, que também não precisa ser um produto só de final de oficina, como se for, pode ser um produto com uma síntese da oficina, pode ser um produto que foi construído lá no meio da oficina ou no começo, não importa, mas tem que sair um produto daquela oficina que fale sobre aquela oficina, sobre o tema dela. Aqui tem algumas sugestões. Aqui, nesse rosinha aqui, tem um link. Nesse link você encontra nossos canais de dúvidas, tá bom? Clica aqui que você vai para lá e você vai ver. Esse aqui também é nossa comunidade no Cirandas, tá? Quem quiser se inscrever para saber as novidades, se inscreve lá. Bem, aqui essa orientação geral, que é super importante. Sempre que você acessar esse documento, não precisa, vocês vão ver lá embaixo que são várias tabelas, cada tabela com um tema. Você não precisa, toda vez que acessar o documento, preencher uma tabela inteira. Você pode preencher uma parte da tabela, sair, voltar de novo, continuar preenchendo, ou pode preencher uma parte de uma tabela, depois quando voltar preencher parte de outra tabela. É livre, tá bom? E que mais? Aqui é o índice, depois vocês leem com detalhes, tá? Eu posso ter esquecido alguma coisa. Aqui é o índice, esse índice é muito importante. Aqui estão todos os temas prioritários que saíram lá no primeiro encontro das mobilizadoras estaduais. Ao todo temos 7 temas grandes e mais vários subtemas e subtemas. O que for virar oficina tem a palavrinha oficina no finalzinho do tema, tá? O que não tiver a palavra oficina é porque é só um tema de organização, mas a oficina mesmo é essa que tá aqui, com o tema oficina, tá bom? Esses 4 primeiros temas é muito importante, isso aqui. Eu falei lá em cima, né? A gente está separando em núcleo pré-básico, núcleo básico, núcleo de aprofundamento. Aqui no núcleo básico, a gente pensou em tentar englobar o máximo de todos os outros temas aqui dentro desses 4. Então é uma introdução. Esses 4 são temas de introdução. Todos eles também 4 horas, né? Aqui a oficina de 4 horas. Toda vez que tiver oficina, são sempre 4 horas. Aí pensando, né, que dentro desses 4 cabem milhões de outros temas, inclusive todos os de baixo. Então, são oficinas bem introdutórias, porque vai ter pouco tempo para tanta coisa, né? Capitalismo e patriarcado. Quantas mil coisas não cabem aqui dentro? Mas são só 4 horas, então vamos ver o que a gente sintetiza em 4 horas. A ideia é que esses 4 temas, essas 4 oficinas do núcleo básico, sejam oficinas que as mulheres façam obrigatoriamente, todas elas, para poderem ter uma ideia geral dos temas que estão por vir, para depois elas escolherem os temas que querem se aprofundar, tá bom? E a ordem que elas querem se aprofundar neles. Então, esses 4 primeiros aqui, é importante que sejam oficinas bem instigantes, que toquem um pouquinho em cada coisa, né, que mostrem um pouquinho de cada coisa que a gente acha importante.
Aqui no núcleo de aprofundamento a gente tem os 7 temas, dentro desses 7 subtemas. Toda vez que tiver oficina, porque tem um link aqui no começo, é só clicar no número e clicar aqui no link que ele vai direto para lá, tá vendo? Ó, item 1.1. Dentro do item 1, né, autogestão, o subtema 1.1, qualificação técnica em autogestão. Aqui, lembrando, só escrever nas linhas verdes, somente escrever nas linhas verdes. Aqui, se você quiser fazer a sugestão de um outro título, né, um título mais instigante, mais criativo, pode colocar aqui, né, é só digitar. Lembrando que esse documento está aberto para comentários, por isso que é importante a gente divulgar ele para grupos que a gente conheça. Qualquer um pode entrar aqui sem senha e sem nada e escrever. O objetivo geral, aqui você escreve, né, o objetivo geral, tal, que você sugere para esse tema. Se você não quiser pensar no objetivo geral agora, pensa depois, ou deixa para que outra pessoa complemente, né? A ideia é essa, vai preenchendo as linhas verdes que você puder, na ordem que você puder. Bem, eu vou falar então da estrutura das tabelas, né? Todas as tabelas são iguais. O que muda é só a linha aqui do tema, né? Quando são as de aprofundamento são todas iguais, quando são as do básico são todas iguais. O que muda basicamente é o tema. E o número aqui, né? O código. Bem, o objetivo geral é o item 1. O item 2 é onde tudo acontece. Como eu falei lá em cima, a gente está usando a educação popular freiriana como ferramenta de construção. E a rede, a Recide, ela tem esse trabalho de usar, de trabalhar, de fomentar, de fortalecer o uso da educação popular como ferramenta de transformação social. E esse é um trabalho que a rede faz há 12 anos com movimentos sociais, né, trazendo essa ferramenta para a construção de uma nova sociedade dentro dos movimentos sociais, a partir dos movimentos sociais, com os movimentos sociais. Então ele já tem um material vasto, né, inclusive aquele livro que está lá em cima, que nos serve como referência. Aqui do lado tem algumas outras referências, né, que vocês podem consultar também, mas podem ir perguntando também lá nos canais que eu falei. E aqui está o detalhamento dessa proposta metodológica para facilitar a gente a preencher. O item 2A, análise da realidade local. Aqui está tudo bem adaptado, né? A gente adaptou a nossa proposta. Aqui em análise da realidade local, que é o item 2A, o que é? Problematização da realidade. Aí tem algumas perguntinhas para ajudar a gente a pensar. Que necessidades acredita que motivam a realização dessa oficina? Né? Dessa oficina sobre qualificação técnica em autogestão, que está dentro do tema autogestão. Né? Por que eu acho importante ter essa oficina? Por que ela é necessária? Aí escreve aqui, né, na linha verde o que você acha. A direito das mulheres negados e violados, se sim, quais? Se essa oficina traz dentro dela direitos das mulheres negados e violados, que eu acho que essa oficina deve falar, quais são? Vamos colocar aqui. Há especificidades sobre esse tema que precisam ser consideradas pensando em diferentes regiões do Brasil ou em diferentes grupos de mulheres? Então, digamos que quando eu for pensar em qualificação técnica em autogestão no Nordeste, é diferente, digamos que é diferente de pensar no Norte, por causa disso, daquilo e daquilo outro. Né? Estou chutando. Então, você escreve, pensando na região sua, é importante considerar tal e tal coisa. Né? Já pensando na região norte, é importante considerar tal e tal coisa dentro desse tema. Aí você digita aqui. E também com relação a diferentes grupos de mulheres. Né? Com relação a esse tema, e dentro do grupo de mulheres negras, tem uma especificidade que é tal e tal e tal.
já dentro do grupo de mulheres transexuais, tal e tal. Já dentro do grupo de mulheres ribeirinhas, é importante considerar tal e tal coisa quando for construir a oficina, entendeu? Aí vai colocando o que você pensar que é importante a gente considerar antes de construir a oficina. Construir a oficina em si é tudo aqui no item 2B. Dentro dessa caixinha, dentro dessa linha verde aqui. Aí conforme você for escrevendo, a linha vai abaixando, né? Não tem problema nenhum, vai ficar bem comprida, certo? Não tem problema, só ir escrevendo, deixa ela ficar do tamanho que for, a caixinha, né? A caixinha vai aumentar aqui de tamanho, não tem problema. Aprofundamento teórico, né? Que é a oficina em si. Aprofundamento teórico conceitual da realidade. Coloque na programação abaixo quais ideias você tem para realizar essa oficina. Qual o motivo de cada coisa, o que é importante prestarmos atenção em cada momento, quanto tempo dura cada momento, que recursos podem ser utilizados. Lembrando que é preciso colocar os links dos materiais que forem ser utilizados. Você quer usar tal slide, põe um link onde está esse slide na internet. Quer usar tal música, põe um link da música. Quero usar tal vídeo, põe um link do vídeo. Tal texto, põe um link do texto. E aqui só para exemplificar, né, como é que poderia ser, por exemplo, escrito aqui embaixo. Primeiro começaremos fazendo tal e tal coisa, de tal e tal forma, com o uso da primeira parte desse material, aí entre parênteses o link do material, e deste material todo, o link aqui. Tá vendo que aqui eu falei que era a primeira parte? Então, eu vou dar o link do material inteiro, mas eu estou dizendo que eu vou usar só a primeira parte, né? Tem que especificar. Aqui não, aqui eu já estou falando que é o material todo, então eu posso pôr o link sabendo que é o material todo. Então especifica, se for só um parágrafo do material, falar segundo parágrafo do material deste link, para a gente saber quanto tempo dura, por que é importante esse momento, o que é importante ficarmos atentas durante a execução desse momento. E a mesma coisa para os outros momentos. Momento 2, tal coisa, momento 3, momento 4. Isso aqui é um exemplo, né? Podem ser outros. Por exemplo, dentro da rede é uma coisa que algumas coisas são comuns. A gente geralmente começa uma oficina com uma mística, com a apresentação dos participantes. Lembrando que nesse caso não precisa ter, porque elas já se conhecem, né? É um tempo a menos, né, para você gastar das suas 4 horas. Que mais? A gente depois faz uma primeira atividade, um primeiro momento que é de levantamento, né, do que as pessoas, as educandas trazem na bagagem, né, o que elas trazem, o que elas já conhecem sobre o tema, para a gente não chegar falando sobre o tema sem antes ter ouvido, né, delas o que elas sabem, já sabem. Então, esse momento às vezes pode ser uma pergunta orientadora que faz as pessoas pensarem, elas conversam em duplas, né, cochicham e depois falam, ou de repente pode ser uma dinâmica, pode ser tarjetas, na tarjeta vermelha você coloca tal coisa, na azul tal coisa, na amarela tal coisa, faz isso em grupos pequenos, depois apresenta, ou pode ser um vídeo curto, né, que o grupo todo assista, depois converse e cite os pontos que destaca. Bem, pode ser várias formas de você instigar que as pessoas falem o que elas já sabem sobre o assunto, né? Tem que pensar geralmente a gente pensa alguma forma, né, de entender e de ouvir o que as pessoas trazem na bagagem, já trazem com elas sobre o assunto, pra gente não chegar falando como se a pessoa não soubesse de nada. Primeiro a gente ouve, depois a partir daí a gente linka, né, faz o link do que a gente ouviu, a gente que eu falo educadores, né, educadores e educandas. A gente, educadora, a gente faz o link do que ouviu, que elas trouxeram na bagagem, com o que a gente trouxe, né, vai linkando com o que a gente programou, né. E aí esse link da programação aí tem várias formas, né, você pode pedir uma outra discussão, pode pedir para elas fazerem uma peça de teatro, pode ter um tempo mesmo de
de um convidado, né, de um assessor, de uma assessoria, como a gente fala, fazer uma fala, né, mais aprofundada sobre o tema, linkando com que as mulheres trouxeram na bagagem sempre, né, com as experiências, puxando novas falas sempre, né. É importante é que, como é oficina, não é palestra, é oficina, que o protagonismo esteja sempre com as educandas, né. Pode ter momentos de fala de assessoria, né, de alguém de fora que vem falar sobre o assunto, ou de um texto, ou de um vídeo, ou do que for, mas também tem muitos momentos onde as próprias educandas estão ou conversando, ou escrevendo, ou falando a respeito, ou discutindo, né, tentar equilibrar esses momentos, tá? Bem, e aí, né, geralmente tem momentos em que você para e faz um poema ou canta uma música, sempre interligando com o tema. Esses momentos também são muito importantes, eles precisam existir, né, não só para não ficar uma oficina maçante, mas também para trazer outras linguagens para a oficina, né? Às vezes um mesmo tema ele pode ser entendido lendo texto ou lendo um poema, né? Ou vendo vídeo, ou ouvindo uma música, né? Existem várias linguagens e as pessoas às vezes se adaptam melhor a diferentes linguagens. É importante a gente trazer também esse dinamismo para a oficina. E geralmente no final da oficina a gente faz um momento de avaliação, né? Bem, isso é uma ideia, cada oficina é de um jeito, tem diferentes dinâmicas, diferentes formas de fazer. Aqui é só uma ideia. Bem, outra coisa importante é que ao final da oficina a gente tenha sempre pelo menos um produto da oficina, do tema da oficina, né? É um produto construído coletivamente, ou que não seja pelo grupo todo, mas um grupo que faça pelo grupo maior, né? Um grupo menor pelo grupo maior. Lá em cima, no comecinho, tem algumas sugestões. Pode ser um produto que sintetize a oficina, pode ser um produto que seja criado ali no meio da oficina ou no começo, não importa. Desde que tenha um produto, pelo menos, da oficina. Aqui no 2C, plano de ação. Quais são os encaminhamentos? Quais os encaminhamentos podem ser construídos na oficina? Novos encontros, articulações, políticas, ações. Isso aqui é algo que a gente acha muito importante, que as oficinas não sejam pontuais, né? Que elas sempre deem margem para novas ações, né? Aquela oficina, essa oficina que você criou, ela dá margem a se criar, né, a ter necessidade de criar uma nova oficina mais aprofundada, por exemplo, ou dá margem a se construir uma articulação política, uma outra ação. O que dá para continuar esse processo? Como a gente continuaria esse processo, né? Não precisa ser com outra oficina, pode ser com qualquer tipo de ação, de planejamento, né? Que as oficinas, é importante que as oficinas não sejam, na medida do possível, claro, não sejam pontuais, né? Que elas sempre possam ser um processo, né? Um processo contínuo de transformação, que a ideia é que as oficinas sejam para transformar a realidade, né? A gente não vai transformar a realidade só com a oficina de 4 horas, então a gente provavelmente vai precisar de outras ações, né? Que outras ações poderiam ser, né? Vamos imaginar. E aí colocar aqui. Lógico, né, que durante a oficina em si, quando for a execução, vão surgir outras ideias, mas a gente já vai colocando o que a gente imagina que vai dar. O que esperamos aprender, né? Ali em cima tem os objetivos, o objetivo geral, né? Que você pode preencher ou deixar para outra pessoa preencher, você que sabe. E objetivos específicos são aqueles mais fáceis de mensurar, né? Se foi alcançado ou não. Currículo oculto é aquela ideia de, aqui no 2B, quando a gente coloca essa oficina durar tanto tempo, é importante por causa disso e disso. Quando você for falar por que esse momento é importante, né, esse momento que você está construindo, cada momento, pensa também em outros, que é o currículo oculto, né, esses outros objetivos que não necessariamente são ligados ao tema, né? Tem os objetivos ligados ao tema, a construção em si, mas tem outros
objetivos que o processo ajuda. Por exemplo, através desse momento a gente procura estimular que haja uma transformação, uma forma de ver diferente, ou trabalhar melhor a escutativa, ou trabalhar melhor a empatia, ou a solidariedade, ou a criatividade. Bem, a gente trazer esses outros aprendizados que precisam ser estimulados também, né? A gente fala muito que a gente precisa ter uma nova educação, mas a gente não sistematiza, não põe no papel momentos para trabalhar essa nova educação, né? Mais colaborativa, mais empática, mais solidária, e etc, e etc, né? Então, colocar no papel esses outros temas também, né? O currículo oculto, que você pode colocar direto lá no 2B, mas também pode fortalecer e colocar aqui também. Métodos de avaliação da oficina, né? Como serão os métodos de avaliação dessa oficina? Como você imagina? Vai ser um questionário, as pessoas vão falar palavras que ficaram mais fortes. Bem, você pensa qual vai ser a estratégia, né? Vai pedir para cada grupo, um grupo faz uma síntese em formato de desenho, outro em teatro, ou todo mundo junto escreve. Bem, a avaliação vai ser de acordo com o que você sugerir. Aqui comentários, né? Você preenche se você quiser, pode inclusive colocar o seu contato e colocar meu contato é esse, eu ajudei, eu fiz sugestões nesse tema. E aí a gente entra em contato. Caso você queira os créditos nas publicações, né? Que eu não falei, mas esse projeto tem, além do curso online, tem como produto uma publicação de todo o processo. Inclusive está aqui escrito no item 2, tem algumas coisinhas legais para ler aqui, dá uma lida depois também. A gente fala dos documentos, né, que podem ajudar, fala da rede que usa esse processo como ferramenta, né, de construção de uma nova sociedade, e é utilizado junto aos movimentos sociais. A gente está se vendo aqui como um movimento social de economia solidária, um movimento feminista. Então a gente pode utilizar essa ferramenta, né? Tem tudo a ver. Aqui outros lembretes, colocar os links sempre, pensar que esse material vai ser sistematizado e vai ser publicado, então não colocar nada aqui que você acha que a pessoa não vai querer que seja nem divulgado, nem nada. É que é difícil, né? Geralmente, como material educacional, as pessoas não se importam, né, de serem divulgadas, né, os seus textos, as suas músicas, etc. Mas coloca sempre os créditos, né? Coloca o link, né, e no link vai ter o crédito. Bem, acho que é isso. Aí tem um quadradinho desse com esses 3 itens aqui, com essas mesmas perguntas para cada tema. Você escolhe o tema e preenche, que nem foi falado. Aí você pode ir sempre no índice, que o índice tem link para tudo e é mais rápido de você chegar, né? Digamos, eu quero chegar lá aqui, inclusão digital, uso do computador. Eu vou fazer uma sugestão aqui dentro dessa oficina, né? Todos os que tem oficina aqui no final é porque tem o link para ir, quer dizer que tem tabela. Então você clica no número, né, aqui no código, aparece o link, você clica e chega lá no tema, ó, inclusão digital, uso do computador, que está dentro do item formação de formadoras, certo? Aqui é sempre as mesmas perguntinhas, o mesmo esquema, e é isso, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato lá pelos canais de dúvidas e divulguem.